Ana Cláudia Torpe, jornalista especializada em mercado de luxo, apresentadora da edição de Santa Maria do programa Eu Transformo com Unitalks, promovido pela Unicred Ponto Capital, uma instituição financeira cooperativa consolidada na região sul e que, desde janeiro, está atuando também no Nordeste, com a sua expansão para Recife. Para este momento tão especial, estão aqui comigo Cleomar Abreu, gerente-geral da agência Unicred Ponto Capital, o Dr. Flávio Cabreira Jobim, presidente do Conselho de Administração, e o Dr. Júlio César Batistella, nosso convidado especial, cooperado, diretor-presidente da Clínica Dix, referência em diagnóstico por imagem. Nesse encontro, teremos a oportunidade de falar sobre o DNA da Ponto Capital, na área de saúde, sobre expansão, comunicação e os desafios de 2020, um ano atípico e impreciso. Sejam muito bem-vindos. Cleomar, eu gosto de iniciar cada uma das edições do Unitalks pedindo para contextualizar um pouco a história da Unicred em cada cidade. Então, Cleomar, nos conte há quanto tempo a Unicred Ponto Capital atua em Santa Maria? Boa tarde, Ana. É um prazer estar participando desse momento aqui tão bacana e tão importante para nós falar um pouquinho da história da Unicred Ponto Capital. Então, temos aqui dois participantes ilustres aí que também vão ajudar a contar um pouquinho de cada história e contribuir para esse momento. A Unicred Ponto Capital está há 22 anos aqui em Santa Maria e vem vivendo uma transformação, seja aí das suas estruturas físicas, que vem cada vez mais se adequando para melhor atender o nosso cooperado, quanto na questão tecnológica, afinal, se pegar 22 anos, muita coisa mudou aí e não teria como ser diferente, que a gente teria que se adaptar e cada vez evoluir mais, e também no ambiente das pessoas, né, que precisam se desenvolver para cada vez mais prestar uma consultoria bem diferenciada e personalizada para aquela pessoa que é a essência do nosso negócio, que é o nosso cooperado. Mas para nós falar, acho que um pouquinho mais de história, né, a gente tem aqui nosso presidente que está participando da live, ele foi sócio fundador desse empreendimento, aí pode contribuir de maneira mais significativa e com mais propriedade, aí eu diria para te fazer a mesma pergunta para ele, que eu acho que vai ser bem bacana de ouvir ele falando disso. Claro! Doutor Jobim, nos conte um pouco sobre essa trajetória e sobre as novidades ainda em 2020, como a inauguração de um novo e conceitual espaço, que eu já estou sabendo que será inaugurado em breve. Boa tarde, Ana Cláudia, então, boa tarde ao Cleomar, o nosso gerente, ao Júlio, nosso colega médico. E falar da Unicred, da história da Unicred, sempre é empolgante, então, mas o Cleomar já falou que já se vão mais de 20 anos, né? Nós vamos completar 23 anos em março agora, logo aí, no próximo ano. E nós tínhamos, então, há 22 anos atrás, um projeto na cabeça, né, que era construir uma instituição financeira sólida, confiável, para os médicos, na época, os médicos de Santa Maria, aqui, e a região aqui, os nossos vizinhos, nossos municípios vizinhos da cidade. E era uma alternativa para o sistema bancário tradicional, o qual sempre nós vimos que ele estava distante, não tinha uma visão voltada para as nossas necessidades, e podemos comentar mais adiante a diferença que faz trabalhar com uma instituição financeira cooperativa e um banco. Eu vou falar mais ou menos resumido, porque a história é longa, tem uma parte escrita já, mas nós éramos 36 médicos lá no início da cooperativa, com ativos de R$18 mil, porque era a cota para entrar, era R$500 para cada um. Tínhamos aquele sonho de constituir uma instituição financeira, mas precisávamos aí de uma experiência e também de um apoio, não só dos nossos colegas aqui de Santa Maria, mas principalmente das instituições que os representam até hoje. Mas sair daqueles 36 colegas com capital de 18 para chegar
o que nós somos hoje, uma instituição com mais de 6 mil associados, já em torno de 6.500, e uns ativos em torno de R$500 bilhão. Então, nós temos uma história longa e, se falarmos de instituição financeira, 20 anos é pouco, mas certamente tem muita coisa para escrever nesses 20 anos. Logicamente, não foi uma trajetória fácil, exigiu muita dedicação, muito empenho, um trabalho árduo para constituir essa instituição que hoje nós somos, sólida, segura, com credibilidade, não só no meio da saúde, porque nós expandimos, e com certeza o apoio dos médicos, o início lá, que nós chamávamos de Unicred Santa Maria, e das instituições aqui, das empresas ligadas ao setor de saúde aqui em Santa Maria, foi fundamental para que hoje estivéssemos na posição que nós estamos. Nós começamos na Sociedade de Medicina, eu sempre gosto de salientar isso, porque ali nasceu outras instituições, como a própria, o curso de Medicina aqui da nossa cidade. Na época eu era presidente, comecei ali com todo o apoio da Sociedade de Medicina. E tínhamos aquela obstinação de ser uma empresa, instituição financeira que atendesse às necessidades dos nossos colegas, das nossas entidades médicas, de forma segura e com produtos de qualidade. Mas durante essa trajetória, então, que nós fomos construindo isso, porque nós não tínhamos toda a expertise que hoje nós temos. Nós trabalhávamos, na época, basicamente com os médicos. Nós, do Conselho, éramos as pessoas que analisávamos crédito, liberavam crédito. E tínhamos um funcionário na época, e faço questão, mantemos até hoje na agência aqui uma mesa, uma cadeira emprestada e uma máquina Olivetti. Esse era todo o nosso arsenal tecnológico, e um telefone emprestado. Então, se nós olharmos essa nossa trajetória, como nós éramos no passado e o que nós somos hoje, nós vemos que o nosso sonho se tornou uma realidade e com êxito, né? Mas o que se deve a esse crescimento? Basicamente, a credibilidade, o apoio dos colegas que acreditaram. Muitos chegavam a dizer, vocês vão brincar de banco. E nós tínhamos uma ideia que, se nós nos uníssemos, como esse é o propósito do sistema cooperativo, nós tínhamos possibilidade, sim, de crescer e oferecer serviço econômico-financeiro como qualquer outra instituição financeira oferece para os seus correntistas. E assim nós fomos passo a passo, nunca tivemos ansiedade de ser uma grande instituição desde o começo, sonhávamos, nós visitei várias cooperativas e vimos as cooperativas grandes que já existiam no sistema, e um dia a gente queria ser igual a eles. Felizmente isso foi se concretizando. Para resumir para vocês, hoje nós somos a terceira cooperativa do Estado. Começamos lá, nós éramos, na época, a 21ª cooperativa. Fomos a última a ser criada. A partir dali, já de Santa Maria, que começou a se desenvolver, começamos, inclusive, a participar no sistema estadual, até mesmo na fundação e depois no desenvolvimento do software próprio das Unicreds. Nós tivemos um funcionário nosso que nós, pequenos, mas já cedemos ele para Porto Alegre para ele trabalhar nesse empreendimento, porque nós trabalhávamos até com software arrendado de uma outra instituição financeira. Crescemos. Ocupamos depois a região de Cachoeira, né? Regionalizamos com Cachoeira e com Uruguaiana, e aí, para que todos se sentissem incluídos, nós criamos, então, ou apenas trocamos de nome, ali se chamando Unicred Centro-Oeste. Isso foi fundamental para o crescimento da cooperativa e para o princípio da cooperativa, cujo objeto sempre deve ser prestar serviço aos seus associados. Isso foi fundamental. A partir da união dessas cooperativas, nós passamos a crescer de uma maneira mais acelerada. E dentro desse projeto, nós reformamos ou fizemos sedes novas em todas as regiões, né? De Cachoeira, Santiago, São Gabriel, Alegrete, Uruguaiana, todas com padrão premium que nós tínhamos instituído aqui para a nossa cooperativa, em Santa Maria.
Logicamente, aí nós já estávamos maiores e precisávamos profissionalizar. E aí nós fomos dando um passo, contratando profissionais do mercado, com expertise no sistema financeiro, como hoje aqui representa a todos o Cleomar, e a cooperativa foi ganhando corpo e credibilidade. Crescemos. Começamos a oferecer produtos de qualidade, provavelmente o Cleomar vai ter oportunidade de falar aí todos os produtos que nós temos condições de oferecer aos nossos cooperados. E tínhamos um sonho ainda maior, que era de expandir a cooperativa, já que a gente estava com estruturas sólidas. O Cleomar falou do investimento em pessoas, que sempre a gente fez um grande investimento em pessoas, nunca fomos omissos na questão de treinamento e a questão de segurança, que nunca foi descuidada, e damos um passo maior, que foi o primeiro passo no sistema Unicred, que foi expandir para fora do seu estado, né, de atuação, e nós passamos as fronteiras do Mamptuba, como nós gostávamos de brincar nas reuniões do Conselho, e abrimos uma agência em Recife. Essa agência, com todos, vamos dizer assim, as características premiums que nós prezamos, porque elas têm que dar conforto e segurança para o cooperado, nós temos que oferecer, além dos produtos e dos acessos que nós temos às plataformas de acesso, a cooperativa, nós ainda achamos que ela é o ponto de contato com o associado, e o associado gosta de vir na cooperativa também e participar, que isso é uma diferença do sistema financeiro tradicional. Então, estamos em Recife, então nós somos muito bem recebidos no Recife, por isso já tivemos convite para ir até João Pessoa e Maceió. Então, nesse sentido que nós temos alimentados cada vez mais esse sonho de crescer e ser uma instituição financeira, e hoje, eu já falei, ocupamos o 3º lugar. Então, aquelas cooperativas que nós olhamos bem distante da gente, hoje nós chegamos nesse grupo. E aqui em Santa Maria, vocês conhecem a nossa agência aqui, a qual é comandada pelo Cleomar, e estamos abrindo já, aqui em forma de primeira mão, uma unidade de atendimento aqui junto ao Hospital de Caridade, que também era um projeto nosso desde o início da fundação da cooperativa. O Hospital de Caridade foi nosso apoiador, participou diretamente, mas por N motivos a gente não tinha a possibilidade de colocar ali uma agência, o que se propiciou agora. Então está em obras, a obra avançada, vai ser um espaço moderno para receber os colegas do Hospital de Caridade, as empresas que estão ligadas, porque ali nós temos um grande sistema empresarial, o Hospital de Caridade, e uma delas é a DICS, o qual o nosso colega Júlio dirige. Nós temos tantas pessoas ali que podem ser atendidos em empresas com o nosso serviço de qualidade. E isso vai ser entregue aos associados no dia 9 de dezembro. Então, infelizmente, não podemos receber todos ao mesmo tempo, em função da pandemia, que atrapalha isso, mas nós teremos de quarta-feira, né, que é quarta-feira, dia 9, então nós teremos ali uma festa estendida, quarta, quinta e sexta, para que todos tenham a oportunidade de conhecer esse espaço realmente moderno que nós estamos entregando, com um propósito sempre de contribuir para o desenvolvimento do nosso cooperado, porque ele é o motivo da existência da nossa instituição. Que maravilha, doutor Jobim! Por meio de histórias inspiradoras, a edição do Unitox de Santa Maria traz a essência da origem da Unicred Ponto Capital, com seu DNA na área de saúde. Cleomar, onde estão localizadas os demais espaços de atendimento da Unicred Ponto Capital em Santa Maria? E quais as cidades e regiões são atendidas? Certo, Ana. Eu acho que é bem importante a gente avançar o assunto por esse caminho. Eu acho que isso reforça o sucesso dessa história que o Dr. Jobim acabou de contar. E hoje, além de Santa Maria, a gente já tem mais 6 cidades que a gente está presente. Estamos em Uruguaiana, em Alegrete, em Santiago, em Cachoeira, em São Gabriel e
no Recife, né, como foi citado, que foi um projeto aí inovador dentro do sistema e que passou da visão empreendedora do nosso conselho de administração e da diretoria, compartilhada aí com o nosso quadro social. Então, tem sido mais um case de sucesso aí, com certeza vai servir para outros poder fazer o mesmo caminho. Aqui em Santa Maria, além da agência onde eu fico baseado, que é aí na esquina da Pinheiro Machado com a professor Braga, a gente tem salas de negócio, né? Já temos 2 salas junto à Unimed, uma na sede administrativa e outra no hospital dela, onde a gente procura fazer um atendimento diferenciado para aquele quadro de colaboradores e a própria instituição, que ela é bem importante dentro desse segmento de saúde, né, na nossa praça. A gente tem a sala aqui no shopping, eu estou fazendo a live hoje aqui da nossa sala de negócio aqui do shopping Praça Nova. Esse é um projeto já buscando essa ampliação do horizonte, não ficar focado só na área de saúde, mas também de entregar um espaço de coworking, que aqui hoje o nosso cooperado ele pode utilizar, fica à disposição dele aqui mediante agendamento, e é um serviço premium diferenciado que a gente procura colocar à disposição do nosso cooperado. Então, a gente também tem esse diferencial aqui nesse ambiente, nessa sala de negócio. E aí vamos ter a sala que o Dr. Jobim já citou ali. Fico feliz de estar participando do momento que era uma visão da cooperativa de que teria que estar lá. Lá é o coração também, vamos dizer assim, da saúde de Santa Maria, porque está bem no centro. E tem muita clínica e laboratórios e outras empresas da área de saúde e médicos que fazem seu atendimento ali naquele complexo. Então, a gente vai ali com uma estrutura focando um atendimento diferenciado para essas pessoas jurídicas, colaboradores e os sócios dessas empresas. Então, vai ter mais comodidade, vai ter mais especialidade no atendimento dessas pessoas jurídicas também. A gente vai ter os nossos profissionais que têm um perfil para trabalhar com esse público, né, sendo direcionados para aquele espaço. E a gente também vai inovar um pouco, que a gente vai abrir uma sala de investimentos, também uma novidade que a gente vai estar colocando ali. Com isso, a gente já tem, dentro do quadro da Unicred Ponto Capital, um especialista em investimentos, porque o Brasil nunca viveu aí, na sua história, taxas de juros tão baixas, e é importante que a gente faça essa leitura e consiga ter pessoas que estejam certificadas, com um nível avançado de certificação para falar sobre esse assunto, que é o mercado financeiro, que esteja acompanhando isso. Então, esse profissional vai estar à disposição do nosso cooperado ali para que ele procure fazer seu estudo, trocar uma ideia sobre como que está a tendência nesse mercado financeiro, poder tomar a decisão para o seu investimento com aquele objetivo que é buscar, nesse momento, a melhor rentabilidade possível. Então, a gente já está se adaptando e inovando para poder contribuir com o nosso cooperado também nesse novo cenário econômico, né? Não só tudo que a pandemia trouxe em termos de ajustes físicos, mas também como o comportamento econômico vem mudando ao longo desse ano, e a gente precisa estar sempre sintonizado com isso e andando na frente aí para entregar para o nosso cooperado aquilo que ele precisa. Perfeito, Cleomar. Agora vamos conversar com o Dr. Júlio, nosso cooperado e convidado especial. O programa Eu Transformo com Unitalks tem abrangência nacional. Então, peço que o doutor nos conte de forma resumida sobre sua trajetória profissional, em especial como diretor-presidente da Clínica Dix. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cleomar, Dr. Jobim. Muito honrado com o convite de falar um pouquinho da nossa história, da Dix Diagnóstico por Imagem, e contar um pouquinho, obviamente, da minha vida. Eu sou graduado da Universidade de Passo Fundo, onde eu me formei em 1992. A partir de 1993, eu fiz a minha especialização, a minha residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem aqui em Santa Maria, na Universidade Federal, no Hospital Universitário. Concluí ela em 1995, quando comecei a trabalhar onde estou até hoje, há 25 anos, na Dix. Então, a minha história, basicamente, se confunde com a história da Dix. Assim como a história da Dix se confunde bastante com a história da radiologia do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Só para situar, esse hospital é o maior hospital privado do interior do estado. A radiologia no Hospital de Caridade iniciou na década de 50.
mas foi na década de 80, finais dos anos 80, que ela foi alavancada pelo quase ineditismo da aquisição de um dos primeiros tomógrafos computadorizados do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, o hospital começou a enxergar a necessidade dessas novas tecnologias. Já nos anos 90, novamente, sendo pioneiro ou um dos primeiros do interior do estado, foi adquirido também uma nova tecnologia que foi o aparelho de ressonância magnética. Nessa ocasião, nos anos 90, o hospital viu a necessidade, vamos dizer assim, de olhar um pouco mais a especialidade radiológica e viu também a necessidade de terceirizar o serviço aos médicos radiologistas. Na ocasião, encabeçado pelo Dr. Euclides Weber, Dr. Alcione Fontoura de Godoy e Dr. José Quinol Palma. Por essa época, também, então, foi criada a marca Dix Diagnóstico por Imagem, na qual eu já trabalhava. Com o passar do tempo, obviamente que novas unidades fora do hospital foram criadas, né? Inclusive no hospital da Unimed. Então, dentro de um outro hospital, além de filial fora do Hospital de Caridade. Por volta de 2014, foi feito uma fusão, foi adquirido um novo grande serviço que fazia parte do complexo Hospital de Caridade, sediado no Hospital Alcides Brum, que é a clínica IMAX, que também apresentava algumas outras unidades fora do hospital. Com isso, o serviço passou a ter uma abrangência ainda maior, né? Hoje a gente realiza cerca de 14.500 exames por mês, apesar da pandemia, que também nos afetou, e além da região central, como a Unicred, ela avança até a fronteira oeste e sudeste do nosso estado. Nós somos em cerca de 20 médicos radiologistas, então é um número que nos permite já nos dividirmos em subespecialidades. Temos neuroradiologistas, radiologistas intervencionistas, radiologistas do músculo esquelético e assim por diante, o que é mais um diferencial da equipe. E temos também cerca de 200 colaboradores no momento. Agora, doutor Júlio, quero lhe perguntar sobre a experiência de ser um cooperado Unicred. Peço que compartilhe conosco a sua experiência com essa parceria. Pois é, confesso que eu não lembrava exatamente quando é que a Unicred tinha sido criada, mas junto com a nossa administração, que ela é uma administração profissional dentro da empresa, obviamente que não sou eu que faço essa parte de gestão financeira mais diretamente, eu descobri que a nossa relação vem desde o ano 2000, então há 20 anos, né? Pouco depois, 2, 3 anos depois do início da Unicred em Santa Maria. No início ela era acanhada, como a própria Unicred, acho que viemos crescendo junto numa relação de confiança, e ela foi bastante alavancada com a inclusão da IMAX, que já vinha num trabalho mais de perto junto com a Unicred, inclusive com a folha de pagamento, né? Eu acho que é muito fácil perceber que a Unicred não é um banco, né? E sim uma instituição financeira cooperativa, e a gente percebe muito isso, né? Inclusive conversando com a nossa administração, pela redução da burocracia, né? Pelo atendimento personalizado e individualizado e a distribuição de sobras, né? Que na verdade é a distribuição de resultados, né? Também é muito relevante o fato da Unicred ainda ser bastante, embora esteja mais abrangente, ainda ser bastante voltada à área de saúde, possibilitando uma compreensão das nossas demandas e da mesma urgência. Então, é diferente uma demanda aqui e em uma outra instituição, né? Aqui é muito mais personalizado e eles têm uma compreensão das nossas urgências. Por exemplo, quando você precisa de um recurso para uma
a aquisição de um novo aparelho ou mesmo para conserto de um novo aparelho, que são demandas, além de urgentes, não tão pequenas, né? Na pessoa física, que eu também sou cooperado, né? Eu saliento, que foi o que eu pesquisei e fiz para os meus filhos, a excelência da previdência privada, né? Que em pesquisa eu vi que era uma das melhores ou melhor do país. Dr. Jobim, nosso presidente do Conselho de Administração da Unicred Ponto Capital, nos ajude a entender as principais diferenças entre a Unicred, que é uma instituição financeira cooperativa, e um banco tradicional. Olha, Ana, essa resposta ficou facilitada pelo próprio posicionamento do Dr. Júlio, que já citou assim, as vantagens de ser um associado Unicred. Eu acho que o sistema financeiro ele se diferencia, o tradicional, assim, os bancos, vamos colocar os bancos como representantes, que para eles o principal ativo é o capital, é o dinheiro. Na cooperativa, o nosso principal ativo é o associado, e em torno do associado nós trabalhamos para o desenvolvimento de produtos financeiros e outros produtos, como a própria previdência privada, que o Dr. Júlio salientou, para que seja entregue ao cooperado, para que ele tenha uma solução dos seus problemas, assim, todo problema econômico financeiro, então ele tem a oportunidade de fazer, como o Júlio bem disse, de receber o produto mais personalizado. Para isso é a função da cooperativa, porque a cooperativa, como ela tem o principal capital, é a pessoa, ela existe para promover o crescimento do associado e a prosperidade. Então, essa é uma diferença bem marcante entre os bancos. Além do mais, como nós trabalhamos e realizando todo ano as assembleias, seja ordinária ou extraordinária, o cooperado tem a possibilidade de participar da gestão, indo na assembleia e expondo sua linha de pensamento, defendendo as suas opiniões e, mais que isso, participando também dos resultados, como já foi salientado. O banco, os resultados são do banqueiro ou dos acionistas, e a gente nunca não sabe quem são essas pessoas. E aí está a diferença. As instituições cooperativas, elas se preocupam não só com o cooperado, mas com a comunidade na qual ela está inserida. E nós temos trabalhado muito sobre isso em todas as cidades que nós estamos, de participar ativamente na comunidade, devolvendo essa comunidade que também nos recebe uma parte do nosso lucro, participando principalmente em atividades de âmbito social, né? Seja em campanhas ou até mesmo, como nós temos em algumas cidades, como Uruguaiana, uma participação na manutenção de uma praça que precisava ser entregue para a comunidade. Isso só as cooperativas fazem. Então, isso é uma diferença fundamental entre os dois sistemas, não tenha dúvida nenhuma. E o sistema é tão bom, eu não relatei ali antes, porque nós trocamos na época, então, de nome da Centro-Oeste para Ponto Capital, justamente quando resolvemos que nós tínhamos que compartilhar esses benefícios que nós tínhamos da cooperativa. Então, ela deixou de ser só da área médica, passou para a área de médicos, depois evoluiu e a gente foi ganhando mais corpo, passamos para a área da saúde, enfermeiro, psicólogos e todos os demais pessoas que participam da área de saúde, mais as empresas. Depois crescemos, abrimos para as demais classes, engenheiros, advogados, arquitetos, administradores, enfim, todas as profissões liberais, né? E agora, mais atualmente, nós recebemos uma autorização do Banco Central para ser uma cooperativa de livre admissão. Mas o nosso DNA, como o Júlio bem falou, é na área de saúde. E a nossa preocupação será sempre atender a hora de saúde, a qual, né, nos deu todo o apoio no nosso início da nossa existência. Nós nos preocupamos com a classe de saúde, não só as pessoas, mas também as empresas. E a prosperidade, como nós procuramos trabalhar com produtos de qualidade a baixo custo,
Nós queremos que o nosso cooperado tenha economia para que haja o desenvolvimento, haja a sua prosperidade. Porque quanto maior ele for, melhor para a cooperativa, mais negócios, mais crescimento da cooperativa. Então, é uma conta de somar sempre. Essa é a grande diferença entre os dois sistemas. Cleomar, agora eu quero voltar a falar com você e perguntar como a campanha Eu Transformo está impactando Santa Maria. Ana, eu acho que é bem importante a gente falar um pouco desse tema, né? O Dr. Júlio conseguiu contextualizar muito bem o diferencial que é trabalhar com uma cooperativa. A gente fica feliz em ouvir isso de um cooperado nosso, né? Eu acho que isso é realizador. E o Dr. Jobim aí colocou os diferenciais e a campanha, ela através de uma ação mais focada, tanto na prática, ela também traz uma simbologia, o Eu Transformo, porque são através do modelo cooperativo, realmente tu consegue transformar uma localidade, uma comunidade ou a região onde aquela cooperativa está inserida, né? É um dos princípios do sistema cooperativo que onde a gente capta o recurso, a gente investe ele e com isso faz girar aquele negócio local, aquela economia local de uma maneira mais pujante e a gente contribui para o desenvolvimento dessa sociedade. E essa questão da campanha, ela trabalha o outro lado, a gente já falou bastante do lado econômico, né? E quando a gente vê na simbologia do cooperativismo os dois pinheiros, às vezes um é o lado econômico, o outro é o social. Então, a gente está com uma campanha bem ativa, que a cada associação, o valor que o sócio integraliza na sua cota capital, a cooperativa faz uma doação para a produção de máscaras, né? Num ano de pandemia, para nós poder contribuir de uma maneira ativa aí na prevenção do Covid. Então, começou ali na segunda quinzena de julho, em Santa Maria, essa campanha. A gente fez as primeiras produções, a gente entregou 400 máscaras, então já estamos ajudando a prevenir o Covid aí com 400 pessoas, e são instituições beneficentes que o próprio cooperado que passou a fazer parte do nosso quadro indicou. Então, a gente já entregou 200 máscaras para o Lar das Vovozinhas, que procura trabalhar com mulheres idosas e dar assistência para essas, e 150 para o Lar de Miriam, que trabalha com adolescentes em condições de vulnerabilidade social. E outro ponto importante é que também foi definido nessa campanha que a produção é feita por empreendedores locais que, por conta da pandemia, seus negócios, alguns até deixaram de existir com a pandemia, e eles passaram a ver na produção de máscara uma alternativa de fazer a sua renda nesse momento aí mais difícil, né, da vida deles. Então, a gente também está incentivando esse pessoal que está com dificuldade financeira, está precisando de uma atividade econômica para ter uma nova fonte de renda nesse momento. Então, a campanha ela está bem abrangente, até é importante ali colocar depois para nós o link aqui no vídeo, para o pessoal poder acessar o site da campanha e entender um pouquinho mais da grandeza dessa ação que a cooperativa está promovendo, né? E ela é só mais uma ação, que nem o Dr. Jobim falou, que ela torna mais visível, mas a cooperativa, em cada ano social nosso, a gente produz várias ações sociais também, que é um dos nossos diferenciais e com certeza marca aí muito bem o nosso valor aí dentro do cooperativismo de crédito. Sabemos que a Unicred, além do atendimento personalizado, presta uma consultoria financeira especializada. E isso acontece por meio de pessoas. Então, fale da sua equipe e como estão preparados para este atendimento. Essa é uma busca constante, né, no dia a dia, né, meu junto com a equipe, né, por também direcionamento do nosso conselho, da diretoria, que a gente consiga realmente atuar como um consultor financeiro aí do nosso cooperado. Então, eu tenho lá 16 pessoas que trabalham mais diretamente no relacionamento, então isso começa numa construção de adequar o perfil do próprio colaborador que vai atender determinada carteira. Então, as carteiras já são estruturadas de maneira que a gente faça essa aproximação, juntando o perfil do colaborador com o perfil daquele grupo de cooperados que ele vai estar prestando lá a sua consultoria financeira. O Dr. Jobim falou antes sobre a gama de produtos e serviços que a gente tem, né? Então, a gente tem todos os produtos e serviços bancários, né, dentro da cooperativa para ofertar para o nosso quadro social. Isso vão dentro de todas as linhas de crédito, o Dr. Júlio ali citou
quando se necessita de investimentos, e realmente a gente tem uma facilidade por entender esse DNA da área da saúde, para entender a urgência e poder colocar isso de uma maneira bem mais pronta, quando se precisa de alguma aporte de recursos nesse sentido. Assim como a gente tem todas as outras linhas de financiamento, né? Seja desde o crédito pessoal, do cheque especial, as outras linhas de financiamento de automóveis. Então, a gente tem uma gama de linhas de financiamento para atender na plenitude ali o nosso quadro social. Também a gente tem todas as carteiras de investimento. Hoje a gente não trabalha só com renda fixa, a gente também tem parceiros que a gente atua na renda variável. A gente trabalha com todo o portfólio de seguros, através das nossas parcerias também, e consórcio. A gente disponibiliza também cartas, sejam elas para aquisição de imóveis ou de automóveis, a gente também tem para estar atendendo essa necessidade do cooperado. Enfim, qualquer tipo de produto e serviço a gente tem. Então, para isso, tu imagina que a formação desse quadro ela tem que ser intensa e contínua, tanto para estar se adaptando para as atualizações que esses produtos e serviços sofrem, quanto para o lançamento de alguma outra oportunidade de negócio que a gente tem que colocar na mão do nosso cooperado. Então, a gente tem, sim, um trabalho de formação interno bem forte, tanto de maneira online quanto presencial. Nesse ano de pandemia, bem mais de maneira online, uma adaptação que a gente antecipou, e eu acho que várias empresas também promoveram isso, né? Quanto às certificações externas, a gente tem a Anbima como um órgão de autorregulação das instituições financeiras, que procura dar um padrão de qualidade e excelência naquele profissional que trabalha com produtos e serviços bancários. Então, todos os colaboradores que atuam na gestão das carteiras têm essa certificação, e a cada ano a gente procura estimular eles, que eles procurem um nível próximo dessa certificação para estar se atualizando e também crescendo profissionalmente. Então, foco no atendimento personalizado, foco na melhoria contínua do nosso atendimento e naquela consultoria financeira, essa é a nossa bandeira ali do dia a dia ali para manter esse padrão de qualidade com o nosso cooperado. Doutor Júlio, como o doutor descreve o cooperativismo enquanto modelo de negócios, lembrando que é um modelo que tem em sua essência o desenvolvimento da região? Ana, por incrível que pareça, eu convivo com o cooperativismo desde criança. E acho que é mais fácil de perceber nessa fase do que agora, pelo fato de eu vir de uma cidade muito pequena, Tapera, e lá é uma cidade basicamente agrícola, né? Embora meu pai não fosse agricultor, fosse do comércio. Desde criança a gente via como é que funcionava o sistema e as vantagens dos associados, né? O atendimento preferencial que os associados tinham, os preços diferenciados, a própria distribuição de resultados entre os associados, e também podemos ver o crescimento da cooperativa, que passou a ter o maior mercado da cidade, passou a ter a maior loja da cidade, posto de gasolina, serviço de saúde, e todos os associados desfrutando dessas vantagens. Então, com isso, você já imagina o crescimento, né, da cooperativa na cidade, e depois ela passou a ter unidades em outras cidades da região. E é assim que eu percebo também a Unicred daqui, né? Eu acompanhei lá no início, parecia, como o próprio doutor Jobim falou antes, parecia até meio de desconfiar do que estava se criando, e hoje estamos aí. E além do que, na profissão médica, acho que o doutor Jobim vai concordar comigo, quando você entra para a tua área de atuação, a primeira coisa que tu vai se perguntar é se tu vai participar de algum sistema organizado, tipo cooperativa, ou se tu vai partir para uma carreira solo ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que é notório o crescimento da cooperativa e o que ela traz de bom para os associados, né? E para a região mesmo, para a cidade e região. Cleomar,
Nos fale sobre redes sociais. Como está este momento na Unicred.capital? Ana, eu acho que esse é um tema, não tem como não estar presente aqui na Unicred.capital, porque faz parte do dia a dia das pessoas, cada vez mais. E pegando ali o exemplo que o Dr. Júlio trouxe, existem diferenças num município menor para o maior de como isso se comporta, assim como existem perfis de cooperados que aderem mais a um formato e outros a um formato diferente. Então, a gente prima, né, muito por essa proximidade com o nosso cooperado. Então, a gente oferta ambientes com qualidade, com segurança, para poder conversar e trabalhar da melhor forma, no melhor ambiente, com aquele associado que preza por esse atendimento presencial, mas a gente olha que também tem essa extensão que é o ambiente virtual, assim como tem cooperados que até preferem esse atendimento mais virtual, e a gente tem que desenvolver todo esse lado e vem desenvolvendo também com competência essa questão. Então, a rede social a gente consegue, às vezes, ser mais direcionado na comunicação, de uma maneira mais ágil, né? Usando esse formato de live que a gente está usando aqui também para poder conversar com o nosso cooperado, e isso intensificou muito, que nem eu falei antes, nesse ano de pandemia. Então, a gente está adequado a esse ambiente tecnológico para complementar o atendimento presencial, então a gente está disponível de uma maneira mais efetiva. O médico, Dr. Jobim e Dr. Júlio podem complementar se quiserem, mas o médico ele tem muito tempo ocupado com a sua atividade médica, então ele precisa, às vezes, desse segundo formato de atendimento, e a gente já tem uma expertise em trabalhar isso de uma forma bem intensa. Então, através das redes sociais, a gente tem conseguido levar a nossa comunicação de uma maneira realmente mais ágil, tornando mais efetiva a nossa presença no dia a dia do nosso cooperado. Dr. Jobim, estamos nos encaminhando para o final da edição Santa Maria do programa Eu Transformo com Unitalks. E a minha última pergunta ao doutor é sobre o modelo de negócios e diferenciais praticado pela Unicred.capital, sob o olhar de um médico em que o envolvimento vai além de ser cooperado, atuando também como presidente do Conselho de Administração. Bem, Ana, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, já abordou bastante aqui na nossa conversa, sobre os nossos negócios, os nossos produtos, os nossos negócios diferenciados em relação, vamos dizer assim, à personalização de acordo com a necessidade de cada um, as facilidades, a proximidade que o cooperado tem com a sua instituição financeira. Mas eu gostaria de deixar registrado que tudo isso é feito com a maior segurança, sem descuidar em momento nenhum do risco de cada operação, que tudo é feito dentro da maior legalidade exigida pelo Banco Central, que é o nosso órgão controlador, sofremos auditorias independentes. Então, o que nós fazemos mesmo, e muitas vezes o gerente tem que se desdobrar para atender uma urgência, uma necessidade do cooperado, mas ele faz tudo exatamente dentro da lei, nem que ele precise ficar até mais tarde dentro da cooperativa, mas nunca há uma negativa dentro desse processo de atender a necessidade do cooperado. E falamos antes que nós nascemos e crescemos dentro da área de saúde. O sistema Unicred, o sistema no Rio Grande do Sul, começou no Rio Grande do Sul, na cidade de Casca, tem mais de 30 anos. A nossa foi fundada em 31 de março, que é uma data bem para gravar, para não esquecer, é uma data revolucionária, 31 de março de 1998. Né? Ali foi criada a Unicred. E a partir dali houve esse crescimento, e mais do que nunca, o Cleomar falou agora, na época da pandemia, nos levou para as plataformas digitais. É uma coisa que a gente já pensava, mas de uma forma mais lenta, né? E agora foi empurrado para isso, e principalmente a nossa área de tecnologia, a nossa empresa de tecnologia, trabalhou dia e noite para atender a necessidade, porque nós fomos levados, agora tinha que ter uma solução para trabalhar dentro dessa pandemia. O Júlio sabe muito bem, os radiologistas são um dos
dos pioneiros nesse trabalho digital, de fazer laudos à distância, mas quando trata de dinheiro, nós sempre temos uma temeridade maior. Mas o que nos provou a pandemia, alguma coisa ela nos trouxe de bom, né? É que desenvolvemos essa área digital, trabalhar nas plataformas com eficiência segura e conseguindo atender todas as necessidades do cooperado, mesmo quando a cooperativa estava fechada, suas portas aqui, não deixou de atender. Nós sempre tivemos alguma pessoa aqui dentro e os funcionários, quando proibidos pela própria regulamentação que estava aí gerindo a pandemia, eles tinham que ficar em casa. Todos trabalharam e na maior segurança e com boa produtividade. Isso também é surpreendente. Nós imaginávamos que durante a pandemia teríamos grandes dificuldades. Tivemos dificuldade no trabalho, mas o resultado está aí no final do ano, né? Vai ser na próxima Assembleia, nós vamos entregar o resultado, né, do trabalho da cooperativa de 2020. O ano passado, do exercício de 2019, nós entregamos na metade desse ano, também atrasado em função da pandemia. Mais de 7 milhões foi devolvido aos seus associados. O banco não faz essa devolução, faz outro tipo de atividade. E esse ano as metas estão sendo atingidas e, novamente, com certeza, nós vamos entregar mais de 7 milhões para os seus associados, que contribuíram para o desenvolvimento da cooperativa. Por isso que é um modelo de negócio que nós achamos um modelo muito interessante e que propicia o desenvolvimento, o crescimento dos seus associados. Então, não tenha dúvida nenhuma, o Júlio falou dos modelos das cooperativas, juntos somos mais fortes sempre. Então, se a gente se juntar, a gente consegue ter mais solidez e, com certeza, nós vamos continuar crescendo e podendo atender toda a necessidade do cooperado e vamos caminhar juntos, superar a pandemia e, sem dúvida nenhuma, o Cleomar está aí para aprovar isso e para assinar, e 2021 está aí, nós vamos entrar com força, né, Cleomar, e vamos entregar tudo aquilo que o cooperado imagina que a cooperativa possa lhe retornar, tanto em serviço, em soluções econômico-financeiras. Nós estamos aí com o nosso cartão próprio. Quando é que a gente imaginava que ia ter um cartão de crédito próprio? Temos a nossa previdência, temos consórcios, produtos todos, o Cleomar já falou. Então, nós não precisamos ir muito longe, é só ligar que a cooperativa vai até o cooperado. É para isso que nós existimos. Então, me resta agradecer a vocês a oportunidade, agradecer ao Dr. Júlio Adix, que sempre esteve conosco, não só na medicina, né, Júlio? Adix é o nosso referencial aqui para a medicina de ponta, né, em termos de imagem e de procedimentos guiados também, que eles executam ali. Ali temos vários amigos e alunos. Uma da vantagem da gente ser velho, né, Júlio, é que a gente olha para trás e tem uma história para contar. Né? Então, e para ver também se nossos projetos se realizaram ou não. Lá nós temos vários amigos na Dix e alunos, ex-alunos, né, e que trabalham ali com profissionalismo ali junto com o Dr. Júlio e os demais colaboradores. E também agradecer a todos os nossos colaboradores de todas as agências, especialmente aqui da nossa agência de Santa Maria, que trabalham incansavelmente e que vestem a camisa da cooperativa. O que é importante é acreditar naquele projeto que a gente tem, acreditar nos sonhos e saber que eles podem crescer junto com a cooperativa. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Júlio, Cleomar e para a Tia. Eu quero agradecer, em nome da Unicred Capital, a participação de todos vocês e a sua audiência. Eu sou Ana Cláudia Torpe, jornalista, e apresentei a edição de Santa Maria do programa Eu Transformo com Unitalks. Muito obrigada.